Quando você é abençoado, as coisas se tornam fáceis para você fazer. Você ouve testemunhos por toda parte. Se você é pobre, recebe um avanço financeiro. Se você é fraco, recebe força. Se você está doente, recebe cura em seu corpo. Agora, uma coisa que você deve saber sobre Deus é que Ele é bom o tempo todo. E isso significa que sua natureza é bondade. Então, não tem hora que Ele vai querer fazer o mal com você. Suas bênçãos são como a chuva. Seu amor é incondicional. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Esse amor era tão forte que Ele desceu à terra para morrer por nossos pecados. E isso é muito poderoso. Significa que Deus é generoso. O livro de Tiago nos diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá livremente. Quando Deus te abençoa, Ele o faz livremente. Agora, o problema não está com Deus quando você não recebe suas bênçãos, mas sim com você. Assim, você descobrirá como as pessoas bloqueiam as bênçãos de Deus. E se você já gostou da ideia desse vídeo e quer receber mais conteúdos inspiradores como esse, não deixe de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de nossos novos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, para nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. O primeiro sinal é a incredulidade. Jesus disse que quando você ora, você deve acreditar que você tem e receberá. A fé não depende de Deus, mas depende de você. Deus já te abençoou e a intenção dele é que você ande em tudo o que ele te chamou para fazer. Ele não trata você com base em quem você é, mas sim com base em quem ele é. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é quando você acredita no impossível. Você chama as coisas que não são como se fossem. É crer na palavra de Deus de todo o seu coração. Abraão era uma pessoa que confiava em Deus de todo o coração. Ele o fez sem vacilar. E ele viu as bênçãos de Deus abundantemente em sua vida. Ele era apenas um homem simples como você e eu. Mas o que o destacava era que ele acreditava em Deus. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso foi um contra-ataque a ele por justiça. Quando você acredita em Deus, o que está dizendo é que não depende de sua própria força ou capacidade. Você é dependente de Deus. Portanto, pode haver muitas razões para você duvidar de Deus, mas você deve escolher não permitir que sua mente se encha de negatividade. A segunda maneira de bloquear sua bênção é por meio de falta de perdão. Isso é muito sutil. O que a falta de perdão faz conosco é nos impedir de ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Isso o impede de receber sua bênção, porque você está muito focado na vida de outra pessoa. Você deve ter cuidado para não nutrir ódio por ninguém. Jesus diz que quando você orar e tiver algo contra seu irmão, escolha resolver primeiro. Agora, você não deve abrigar falta de perdão em seu coração. Isso o impede de receber suas bênçãos porque sua mente não é pura. A terceira coisa que pode impedi-lo de receber suas bênçãos é o medo. Sim, eu posso falar sobre isso o dia todo. A primeira coisa que você precisa saber é que o medo não é de Deus. Deus não é movido pelo medo. Deus não ama o medo de forma alguma. A Bíblia diz que Ele não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. O medo te cega de ver o que Deus quer fazer em sua vida. Imagine se Abraão estivesse com muito medo do que as pessoas iriam dizer e optasse por não seguir o que Deus disse. Ele não teria recebido a promessa de Deus. Às vezes, temos medo de sair da nossa zona de conforto, porque temos medo do desconhecido. A fé pode exigir que façamos algo que alguém nunca fez antes. Você pode ter medo de esconder sua casca, e isso o impede de receber o que Deus planejou para você. Mas antes de prosseguirmos, por favor, curta, compartilha e se inscreva. A quarta coisa que pode impedi-lo de receber sua bênção é a desobediência. Esse foi o primeiro pecado no livro de Gênesis. Isso impediu Adão de receber de Deus. Isso até trouxe uma maldição sobre ele. Ora, a intenção de Deus para nós é a do bem e não a do mal. Deus quer que você ande em tudo o que Ele planejou para você, mas isso não é possível quando você desobedece aos seus mandamentos.
As instruções de Deus são encontradas em todas as Escrituras. E se você quer ter uma vida frutífera, deve aprender a abrir o coração à palavra de Deus. Você não pode ser desobediente à sua palavra e esperar andar em suas bênçãos. Você deve aprender a abrir seu coração para as possibilidades com Deus. Às vezes, você é impedido, porque vê Deus de uma forma pequena. Você não vê o quão poderoso Ele é, e Deus é mais forte do que você imagina. Portanto, você deve aprender a abrir seu coração para Ele. A quinta coisa que pode bloquear sua bênção é o orgulho. Orgulho é um sentimento de que você é mais importante do que todos ao seu redor. Você começa a ter a sensação de que chegou. Isso é algo que destruiu o Rei Sol. Sim, tome nota disso. Antes de ser ungido rei, ele era muito humilde. Nenhuma astúcia entrou em seu coração, até que ele deixou a posição entrar em sua cabeça. O profeta Samuel, que o ungiu, foi alguém que depois quis matar. Você poderia imaginar, Samuel não poderia imaginar. Saul era alguém que Deus havia levantado em Israel por meio de Samuel. No entanto, ele deixou seu status entrar em sua cabeça. Você deve ter cuidado ao ganhar riquezas ou fama. Não permita que isso entre em sua cabeça. Não permita que o que as pessoas dizem a você ou sobre você afete a maneira como você recebe de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Você deve escolher ver Deus por quem Ele é. Ele é amoroso e está sempre pronto para nos acolher. Portanto, não permita que suas conquistas afetem a maneira como você vê Deus. A sexta coisa que pode bloquear suas bênçãos é a insensibilidade ao Espírito de Deus. É possível que Deus fale e não esteja ouvindo o que Ele está dizendo. Isso acontece quando não passamos tempo com Ele. Aumentamos nossa sensibilidade ao Espírito de Deus orando, estudando e meditando nas Escrituras. Quando você medita nas Escrituras, está se lembrando das promessas de Deus. Você está preenchendo seus pensamentos com positividade e não com negatividade. Um estudo da Palavra de Deus traz clareza para você e sua mente está sendo renovada. A Bíblia diz que você não deve se conformar com o mundo, mas deve ser transformado pela renovação da sua mente. Quando você não renova sua mente com a Palavra de Deus, você não o ouvirá claramente, e isso pode impedi-lo de receber suas bênçãos. A oração é uma maneira pela qual Deus se comunica conosco enquanto nos comunicamos com Ele. Quando você ora, você se torna mais sensível à direção do Espírito e toma as decisões certas. No entanto, um crente que não ora pode ser jogado e tocado. E a sétima coisa que pode bloquear suas bênçãos, e essa em particular foi vítima disso, é a murmuração. Sim, os filhos de Israel murmuraram quando estavam indo para a terra prometida. Ora, Deus os havia livrado de Faraó por meio de Moisés, mas eles murmuraram. Eles reclamavam de quase tudo, e isso porque não acreditavam que Deus era capaz de fazer tudo o que havia prometido. Seus olhos estavam cegos e seus ouvidos ensurdecidos, e eles não podiam entender a Deus por causa das circunstâncias em que se encontravam. Eles não acreditaram em Deus até que viram sinais poderosos. Eles sempre duvidaram se Deus estava com eles e não confiaram em sua palavra. E isso impediu alguns deles de entrar na terra prometida. Não é porque Deus não quis, mas porque eles escolheram viver em seus sentidos. Quando você vive em seus sentidos e não pela fé, você perderá as bênçãos de Deus. Isso é porque você continua duvidando do que Deus pode fazer em sua vida. E essa é a causa da murmuração. Portanto, você deve escolher sempre ter um coração de ação de graças a Deus. A ação de graças abre seu coração para grandes possibilidades com Deus. Isso faz com que você desligue a voz da dúvida em sua cabeça. Quando você adora a Deus, você começa a vê-lo como maior do que aquilo que você está passando. Ele é maior do que seus problemas. Ele pode lhe dar a solução para todos eles se você abrir seu coração para Ele. Portanto, não duvide da capacidade de Deus em sua vida. Não tenha medo do que as pessoas dizem quando Deus lhe dá uma instrução. Escolha obedecê-lo, não importa o que aconteça. Não murmure se você não vir os resultados que deseja. Guarde a palavra de Deus dentro do seu coração e diante dos seus olhos. Medite no que Ele faz nas Escrituras, e é assim que você renova sua mente e se livra da dúvida e do medo. Agora lembre-se que o desejo de Deus para você é que você ande em seu plano para você.
Seu plano é perfeito, completo e aceitável. E Deus quer que você ande em suas bênçãos, mas você deve decidir não parar com suas bênçãos. Obrigado por ouvir e que Deus te abençoe.